Graça e paz, amados, boa noite. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, daqui a pouquinho a gente vai estar ao vivo aí com o Bispo Antônio Rocha, falando sobre o tema tão importante e tão peculiar que é o Apocalipse. Daqui a pouquinho estamos juntos. Miriam, Pai do Senhor, Miriam. Um abraço pro Luizinho. Gilson, Vanessa. O pessoal tá entrando aí. Vai ser muito jóia essa live. Vai ser uma bênção. Wesley. Sejam muito bem-vindos. Célia. Kátia. Pai do Senhor, Viviane, Maneuza. A gente tá com saudade também, Miriam. Dá um beijão nessa família linda sua aí, tá? Paz, queridos. Daqui a pouquinho o Bispo Antônio Rocha tá chegando aí também pra gente poder fazer essa live maravilhosa com esse tema do Apocalipse, que é um tema tão importante, principalmente agora que nós estamos vendo que os dias estão, os dias finais estão chegando, e eu creio que nós vamos aprender muito com o Bispo Antônio Rocha. É um mestre nessa área de escatologia, é um pastor renomado, inteligente, tem uma unção poderosa, e eu sei que Deus vai falar conosco através do Bispo Antônio Rocha. Thelma, paz, querida. Cadê o Bispo Antônio Rocha? O pessoal está entrando. Emerson, paz, querido, tudo bem? Nathalie, Deus abençoe. Tô calmo, Neuza. Boa noite, Emerson. Emerson tá lá de Macaé, junto conosco aí. O Emerson é membro da igreja Assembleia de Deus, Família Debaixo da Graça. Uma bênção, né, Emerson? Pastor Elias, pastor Idalina, Deus abençoe seus pastores. Só aguardando o Bispo Antônio Rocha aí para a gente poder começar, querido. É um tema muito relevante, né? A gente falar da doutrina, do que irá acontecer, dos ensinamentos que irão acontecer. Valeu, Emerson. Nos últimos dias, que já está acontecendo, né? Mas o que virá mesmo acontecer em Apocalipse, vai trazendo na Revelação, livro da Revelação, e nós vamos ver o que Deus tem preparado para nós. O que você acha? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fala aí, tá, querido? Que eu vou anotar aqui, tô com um papel aqui para poder anotar, para você poder tirar sua dúvida, que Apocalipse é assim, para as pessoas mais que não estudam menos, na verdade,
ela traz muita dúvida, né? Às vezes um interpreta de uma forma, o outro de outra e tal. Então a gente precisa entender, né? Paz, Ingrid, Luísa. O Gilson está me mandando solicitação aqui para me poder participar comigo. Não tem como, Gilson. Tem que participar aqui com o Bispo Antônio Rocha. Estou esperando ele. Miriam, me ajuda aí. Manda uma mensagem para o Bispo Antônio Rocha aí. Me ajuda aí, Miriam. Deixa eu ver aqui. Eu acho que está chegando aí o Bispo Antônio Rocha, gente. Bispo Antônio Rocha. Ô, querido. Pai do Senhor, A Bispo. paz do Senhor Jesus. É um prazer falar com o senhor. Saudades. Pastora Marta. Deus abençoe a igreja também, Piverri das Ostras. Olha, o pessoal está entrando aí, Bispo. Esse tema é um tema muito precioso e um tema o qual o senhor é professor nessa área. Um homem de Deus, falei com o povo. A gente estima demais o Senhor, tem muito apreço pelo Senhor, pela integridade do Senhor no Evangelho, pela família que o Senhor tem, né, pela sua postura diante de Deus. O Senhor é muito bem-vindo mesmo, tá? Para poder estar aí conversando, nos ensinando mais um pouco sobre esse tema. O senhor está bem? Está tudo tranquilo? Amém. Graças a Deus, tudo em paz, pastor Anderson. Obrigado pelo convite para estar junto com vocês. Obrigado por essa oportunidade, né? Obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe a sua vida. Deus continue derramando graça aí sobre a IPV do Coqueiro. Amém, Bispo. Acho que travou um pouquinho. Acho que está travando aí a internet. Talvez tenha alguma dificuldade, querido, porque pode ser que dê alguma dificuldade, porque eu tenho tido dificuldades para transmitir aqui também. Né? Para a igreja. Eu tenho tido dificuldades também. Eu acho que o tráfego de informação é muito grande nessa hora e a nossa rede aqui às vezes não suporta. Entendi. Então pode ser que... Tá? Mas nós vamos tentar participar aí enquanto Deus permitir para a gente. Amém, okay? Bispo, amém. O pessoal está entrando aí, o pessoal está falando que o som do senhor está um pouco ruim. Deixa eu ver aqui. O meu já está... Deixa eu tentar fazer um outro negócio. The Bluetooth device is ready to pair. Pronto, voltou aqui. Tá me ouvindo aí, Bispo? Para mim aqui parece que estou ouvindo bem, pastor Anderson. Estou ouvindo bem. Como é que está aí o meu áudio aí? Agora tá bom, tá melhor. Tá jóia, tá jóia. O senhor tá me ouvindo? Ok, vamos. Tô Amém. Bem. Glória a Deus. Estou te ouvindo bem. O pessoal está em casa lá, o pessoal também vai participar conosco. Eu coloquei algumas perguntas aqui, Bispo, para a gente poder entender um pouco dessa escatologia, dessa doutrina agora dos últimos dias. E a gente sabe que está se aproximando esse grande dia. A volta do Senhor está muito próxima. A gente não sabe nem o dia nem a hora, mas nós sabemos que com todos os acontecimentos, nós sabemos que o Senhor está muito próximo, né? E quanto mais vidas nós ganharmos, quanto mais nós pregarmos, falar do amor de Jesus Cristo, a gente sabe que Jesus ele quer salvar o maior número de pessoas, né?
Então, eu vou fazer algumas Amém. perguntas para o senhor, e o senhor, por favor, nos ensina, né, sobre esses assuntos aqui, para a gente poder tirar algumas dúvidas também, porque tem muita gente com dúvida, a gente vai tentar fazer de tudo para poder esclarecer algumas dúvidas. Eu coloquei algumas coisas aqui para a gente poder ver. Eu vou perguntar para o senhor aqui sobre a parábola da figueira, que começa lá Mateus capítulo 24 e já fala dos princípios das dores. E aí vem falando o ano que Israel se tornou novamente uma nação, né, em 1948, se eu não estou enganado. Em 1947 eles deliberaram, em 1948... Maio de 14 de maio de 1948. E aí, a parábola da figueira se encaixa com esse tempo de 2020, menos 1948, dá 62 anos. Perdão, 72 anos. Né? E eu penso que Salmos 90, 10 fala sobre uma geração de 70 a 80 anos. O que o senhor tem, o que o senhor traz para a gente sobre esse assunto aqui? Olha, querido, a gente acredita, né, que tem uma conexão forte à história de Israel, à história da Igreja do Senhor. Né? A Igreja e Israel têm uma história bíblica e um fundo escatológico forte a gente acompanhar. Os sinais que movem a igreja, eu penso, e movem também Israel, são sinais fortes que podem apontar para a gente o momento que se aproxima à volta do Senhor Jesus. Ele disse que a hora e o dia ele saberia. Mas as marcas desse tempo nós poderíamos identificar como sendo o tempo onde o Senhor estaria prestes a voltar. E uma dessas marcas que ele coloca, ele conta essa história, essa parábola da figueira. Né? A maior parte dos intérpretes, né, da escatologia, bastante, né, do meio pentecostal, porque a verdade é que há muitas formas de interpretação da escatologia, né? As denominações possuem linhas escatológicas, às vezes, muito diferentes umas das outras. Mas o povo pentecostal... Perdão. O povo pentecostal, a maior parte deles, acredita que essa parábola da figueira está relacionada ao renascimento da nação. Em 1948. Né? Deus prometeu que iria restaurar a nação de Israel. Né? E a nação de Israel, ela caminhou por muito tempo de forma espalhada pelo mundo, sem uma pátria, na verdade. Né? E Deus havia prometido a Israel, inclusive em uma profecia, né, de Ezequiel 37, que tiraria os ossos de Israel da sepultura e o faria ressurgir. Isaías 37, ele fala sobre a ressurreição do vale de ossos secos. E ele disse que faria isso a Israel. Tiraria os ossos da sepultura e os traria à vida. E o que parece a profecia indicar é que, em primeiro instante, os ossos viveriam... Obrigado, trouxe uma água para mim aqui. Os ossos viveriam, na primeira parte da profecia, e se tornaria depois um grande exército, mas primeiro Ezequiel foi ordenado a profetizar que viesse vida, e aconteceu que um grande exército de cadáveres, na verdade, estava sobre a face da terra. A gente entende que essa profecia se refere ao renascimento de Israel, o renascimento da nação, como povo.
E, posteriormente, o Espírito vem e eles ganham vida espiritual também, né? É no segundo momento. Mas, no primeiro momento, tem uma restauração nacional, que nós cremos que aconteceu em 1948, quando Israel voltou a Sim. ser nação novamente. Para nós, para uma grande quantidade de escatologistas, creem que essa profecia se refere à restauração nacional de Israel, a devolução da terra dele como, novamente, uma nação. Isso aconteceu, como você está citando, há 72 anos Sim. atrás. Jesus fala que não passaria certa geração sem que tudo acontecesse. Ele fala sobre a figueira e diz, não vai passar essa geração. E a gente acredita que a geração da restauração de Israel é uma marca Agora, bispo, no o cenário. senhor crê que a nossa geração será essa geração que será arrebatada? Eu não sei se a gente... Eu creio. Amém, amém. Eu acredito. Eu creio. Eu estava até ministrando na igreja ontem, falei assim, irmãos, domingo, né, que a gente está fazendo aquela campanha Paixão pelas Almas. Está fazendo aquela campanha do evangelista Reinhard Bonk, não sei se o senhor lembra, uma campanha bonita. Uhum. E aí eu falei sobre essa área escatológica, sobre Israel, o renascimento de Israel de 1948, 72 anos, de Salmo de 90, 10, né? Salmo de 90, 10, que fala que uma geração tem de 70 a 80 anos, mais ou menos 70 anos, mas pode chegar a 80. E aí, ano que vem, faz 70 Agora, anos. é só a questão... pastor Anderson, eu só penso que a gente não pode ficar preso a números, Sim. na verdade, porque os números são Sim. simbólicos, né? Eles não são literais, eles são É por isso que eu falo que a gente não é numerologista, mas a Bíblia nos dá números para podermos basearmos, né? Exato, mas a gente não pode pegar o pé da letra, porque senão nós passamos a errar, como algumas denominações errado, marcando data para a volta do Senhor Jesus. É um erro que nós não podemos cometer. E os números na Bíblia, eles indicam realmente, eles têm expressões fortes, mas eles não são literais. Sim. Né? Então, eu penso o seguinte, quando Jesus falou essa geração não passará, né, falando a questão da figueira e trazendo Israel, ele está falando que realmente, quando essas coisas acontecerem, elas começarem a acontecer, a gente pode esperar que não vai passar muito tempo. Não vai ter muito tempo para nós esperarmos. É isso. Amém. Amém. Então, a nossa geração, nós cremos, o senhor crê, eu creio também, que nós veremos, assim, nós seremos arrebatados. Nós somos pré-tribulacionistas, não é isso? O senhor crê nisso, bispo? Eu creio desse jeito, que nós vamos subir antes da tribulação. Também divide muito as interpretações. Sim. Né? Há os que acreditam que nós vamos entrar na tribulação e não viveremos a grande tribulação, que parece que seria os 3 anos e meio final, que seria um tempo de grande tribulação. Né? Há os que acreditam que nós chegaremos a entrar nela, os que acreditam que nós nem entraremos nela. O que a gente tem ensinado, né, ao longo desses anos, a gente não tem uma precisão desse arrebatamento da igreja. Né? Nós não temos uma precisão disso, não tem como afirmar a hora disso. Né? Nosso bispo tem pregado sobre a 7ª trombeta e eu acredito também dessa forma. É na 7ª trombeta. É quando soar a 7ª Amém. trombeta. Tá? Então, ao soar essa 7ª trombeta, Paulo ensina que os mortos vão reviver, que os vivos serão transformados, nós encontraremos o Senhor nos ares. Mas qual exatamente é o tempo em que isso vai ocorrer, nós não temos uma precisão. Sim. Eu penso que eu não posso ser leviano em dizer... em taxar o momento disso, porque realmente nós não podemos taxar. Agora, eu creio, querido, tá? Vou falar para você, há um momento em que o Senhor Jesus diz que serão derramadas 7 taças da ira de Deus sobre a terra.
E para mim, essas 7 taças da ira de Deus estão escritas lá em Apocalipse, que nelas o Senhor Deus descarrega toda a sua ira e consuma a sua ira na terra. E nessa hora eu acredito que a igreja não vai estar aqui, não. Porque a igreja não foi destinada à ira. Entendi. E o cálice da ira de Deus é para os ímpios. Então, no momento do derramar das 7 taças, eu não creio que nós estaremos. Amém. Para quem está entrando agora, para quem entrou agora, nós estamos direto aí com o Bispo Antônio Rocha. É um pastor renomado da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Viva. É pastor ali da IPV de Rio das Ostras. Um pastor que entende do assunto, um homem íntegro, né? Um excelente pastor. Bispo Antônio Rocha é uma bênção na nossa vida. Amém, Bispo. Agora, eu sei que a gente não pode afirmar, né, sobre quem será o anticristo. Apocalipse capítulo 13, verso 1, nos dá alguns indícios, algumas direções, como ele surgirá e mais ou menos quem será ele. O anticristo, a gente fala que pode ser um, fala que pode ser outro. A gente vai saber mesmo quando ele fizer um acordo de paz, na verdade, quando ele for chamado para um acordo de paz com Israel. E aí se tornará mesmo o anticristo. O senhor tem algum indício de quem seja? Ou a gente pode falar nisso ou não pode? Eu tenho ensinado, pastor Anderson, eu tenho ensinado há muitos anos sobre a manifestação desse homem. Tá? Eu creio pelos relatos bíblicos, em primeiro lugar, que ele é judeu. Sim. Tá? Ele é judeu pela descrição bíblica da tribo de Dan. 2 bênçãos que são dadas à tribo de Dan, uma por Moisés, tá? E outra por Abraão, perdão. Uma por Moisés, que abençoa, e outra por Jacó, que abençoa a tribo de Dan. E na bênção de Jacó, o pai dele chama ele de serpente. Na hora de abençoá-lo, o pai chama ele de serpente. Então já tem o leão da tribo de Judá. Judá foi abençoado com um Sim. O leão é o que reina. Foi dado a Judá. Que outro leão seria esse, então, de Dan? E que serpente é essa que Jacó profetiza para o seu próprio filho? E aí a gente entende que Israel só vai aceitar o Messias se for judeu. Israel faz um acordo com ele. Sim. Tudo isso aponta para que esse anticristo seja de fato judeu. E essas bênçãos me fazem crer que ele é da tribo de Dan. Sim. Daniel fala também, em um aspecto interessante, falando sobre ele, diz que ele não terá respeito ao amor das mulheres. Eu acho que ele será um homossexual. E ele viria da Europa ou não? O judeu, querido, ele nasce em qualquer lugar do mundo. Nasce no Brasil e é judeu. Nasce nos Estados Unidos e é judeu. Nasce na Europa e é judeu. Por quê? Porque eles só se casam entre si. Entendi. Então ele pode nascer em qualquer nação e ser judeu. Nós temos aqui no Brasil muitos brasileiros, mas que são judeus. Porque nasceram aqui. Só que não misturaram sangue. Eles só se casam. Entendi. Agora, a gente está falando aí do... Então ele pode nascer na Europa. A gente está falando do anticristo, né, Bispo? E agora, eu tenho uma visão, né, mediante os meus estudos, mediante tudo aquilo que a gente está vendo e tudo que a gente está passando, do falso profeta. Do falso profeta. Quem seria esse falso profeta? Tá? Eu cheguei até a afirmar, e pelo tudo que a gente está vendo, pelo que a palavra de Deus também está falando, né, Apocalipse capítulo 13, versículo 11, que seria o Papa. Que seria o Papa, o falso profeta, por ele tanto ter uma autoridade sobre Roma e uma autoridade espiritual sobre Roma também. E a Igreja Católica, a grande prostituta, é isso que a gente estuda, é isso que está dizendo, que se mistura com várias coisas e várias religiões e tal. O que o senhor tem sobre esse assunto? Ou é perigoso a gente afirmar isso, não é? Eu penso dessa forma e eu afirmo dessa forma, eu não sei, né?
Mas o que o senhor acha desse assunto que o falso profeta seria o Papa? É possível? É possível. É uma figura muito parecida. Se não é ele, parece muito com ele. Tá? Porque o falso profeta é o braço religioso do Sim, anticristo, é quem vai liderar a religião por ele, e tem muita semelhança, de fato, com a figura do Papa. Tá? Eu não descarto a possibilidade de ser. Tá? O nosso bispo tem afirmado que é eu ele, penso né? igual, eu penso igual o bispo, eu penso, não sei, assim, eu acho que a gente tem a mesma linha. Pode ser, pode. Sim, Tem o perfil de fato do Papa, tá? Agora, tem questões que nós só vamos saber se vermos, é vamos dizer assim, verdade, é né? verdade. Não é Muito, simples muita informação, muito a mistério. gente dogmatizar algumas questões. Hein? Amém. Deixa eu perguntar um outro negócio aqui para o senhor, o bispo Antônio Rocha. Quem serão as duas testemunhas? Explica para a gente aí. Apocalipse 11:3 fala das duas testemunhas. Quem será, se na concepção do senhor, mediante a Bíblia Sagrada, as pessoas ficam assim com dúvida, né? Eu estava até tirando algumas dúvidas hoje com o meu discipulador, pastor Hamilton Daniel, e a gente vai conversando e o negócio vai expandindo, né? A gente vai assim, sem parar para poder conversar, é horas e horas e horas de conversa, né? Aí tem que ter um café, O um assunto pãozinho é de muito queijo, vasto. esse negócio aí para a gente poder ficar a noite, madrugada inteira falando sobre a palavra de Deus. Mas na concepção do Senhor, na visão escatológica do Senhor, quem seria essas duas testemunhas? Olha, pastor Anderson, a gente tenta assim estudar o Apocalipse há muitos anos também, né? E tem muitas questões, como eu disse no princípio, dividem muito as pessoas, né, nas interpretações. Por quê? Porque o livro de Apocalipse ele é um livro simbólico, tem um monte de Sim, figuras. E nas figuras nós temos liberdade de pensar o que a gente quiser também, né? Então aí divide muito as interpretações, porque, como eu falei, são figuras. E as figuras podem, muitas vezes, tomar um colorido para a gente que, para não outros, são. não tem nada a ver com o que ele Sim, pensa. Tá certo? Então, a primeira questão que eu penso, né, quando eu olho Apocalipse, é respeitar muitas outras pessoas que pensam diferente também. amém. Né? Porque, ao longo dos anos, como eu tenho falado, as denominações têm interpretações diferentes. Né? E a gente bater o martelo e dogmatizar algo que é uma figura é por fé, é somente por fé, né? Porque não há uma segurança teológica para afirmar. A gente só pode acreditar, Entendi. né? Mas afirmar não tem como, porque se tivesse base bíblica para afirmar qualquer questão, as denominações não tinham tantas interpretações, certo? Entendi. Não haveriam tantas interpretações. Então, desde que eu comecei a estudar o Apocalipse, que as duas testemunhas são um ponto de discórdia para muita gente. Uns dizem que é Moisés e Elias, outros dizem que é Enoque e Elias, outros dizem que é outros profetas e tal, e aí entra muita questão. Entendi. Nosso bispo tem ensinado que ele acredita serem duas unções, né? A unção de profeta e a unção de sacerdote de rei, perdão. Tá? Eu penso que a maior parte de Apocalipse é fé. A maior parte das nossas interpretações é uma questão de fé. Porque, como eu estou dizendo, é difícil dogmatizar as Sim, figuras, porque são figuras. Tá certo? Então, se a gente assumir a postura de crer de uma forma, não tem como o outro contradizer e nem como a gente também brigar pela nossa posição, porque muitas dessas questões, queridos, nós só vamos saber quando estiver acontecendo. entendi. Exemplo disso, essa marca, por exemplo, do capítulo 13 de Apocalipse, né, de marcar Eu as ia falar sobre pessoas, isso. hoje nós temos uma visão, né, hoje nós temos uma visão
mais clara do que ela, de fato, pode ser, né? Que a gente tem pensado muito que esse chip se assemelha muito a ela. Sim, sim. Né? E o chip ele só pode. Esse chip nasceu há cerca de 20 E o anos. chip ele só aceita na mão direita, né? Ou na fronte, né? Na testa. Quando foi desenvolvida a tecnologia pela Motorola, a revista Veja, há cerca de 20 anos atrás, falou isso. Eu tinha até essa revista, estive até com ela nas mãos. É uma edição da Veja de uns 20 anos atrás, mais ou menos. Falou que a Motorola tinha desenvolvido essa tecnologia, né, para os grupos banqueiros britânicos e tinha chegado a essa conclusão de que o melhor lugar para o implante desse chip, né, que ele era recarregável, né, com energia estática humana, seria a mão direita. Cada temperatura, né, Bispo? E aí, para a gente, ficou claro que era essa forma de marcar. Entendi. Tá certo? Agora, veja bem, as coisas vão evoluindo, né? Sim. Nós estamos aí evoluindo e isso tem 20 anos. Nós começamos a falar, né, que essa é a preparação para chegar, de fato, de uma marca que vai trazer um domínio sobre o mundo para o comércio, para comprar. Se não tiver o chip, se não tiver a marca, não compra nem vende. E quem tiver a marca também, se deixar marcar, o que acontece, Bispo? Se deixar ter o chip... A Bíblia diz em Apocalipse 14 que vai sofrer a ira de Deus. Aí está escrito lá que vai sofrer a ira do Cordeiro. E essa pessoa não consegue, se deixar marcar. E essa pessoa não consegue se redimir para poder Jesus. A gente não pode falar disso. Na verdade, a gente não pode afirmar isso. Porque Jesus ele já vem. As pessoas já vêm falando para não fazer, né? Quem aceitar vai sofrer a ira. O que está escrito, Anderson? A gente, assim, como eu disse, já é difícil a gente interpretar as figuras, porque as figuras dão margem para muitas interpretações. Sim. Agora, o que está escrito no capítulo 14 de Apocalipse é que quem receber a marca vai sofrer a ira de Deus. Entendi. Ou seja, se vai sofrer a ira de Deus, vai estar nas 7 taças da ira. Então a gente não pode, de forma nenhuma, deixar essa marca vir sobre a nossa mão nem nossa testa. De forma nenhuma. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Amém. De antemão avisando. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor aqui, Bispo, para também tirar essas dúvidas, né, que paira aí, mediante esse livro do Apocalipse, o livro das Revelações. Quem será, né? Quais serão os 144? Tantas pessoas falam tantas coisas, mas tantas coisas. Essa vai ser esse pessoal. Apocalipse 14:1 fala sobre isso e Apocalipse 7:4 fala das 144, né? Fala que são escolhidos. Quem serão esses 144, Bispo? A gente entende, Anderson, como eu falei, esses números, não pode pegá-los e entendê-los, né, de forma que eles sejam números absolutos. Sim. Não é isso. Né, para nós são simbólicos, tá? E para nós, a gente ensina há muitos anos isso, que esses 144 mil é 12 vezes 12. 12 é o número do povo de Deus. Sim. Tá? Está sempre relacionado ao povo de Deus. As 12 tribos de Israel, né, que compunham o povo de Deus no Antigo Testamento, e os 12 apóstolos, que são a base da cidade, da Nova Jerusalém. Né? O testemunho deles é a base dessa nova cidade. Então, seriam os 12 do Antigo Testamento e os 12 do Novo Testamento. 12 vezes 12, 144. É o povo de Deus da Antiga Aliança e da Nova Aliança. Tá? E tanto o antigo Israel, que morreu na fé, esperando o Messias, aguardando a promessa, quanto a igreja do Senhor, que recebeu a promessa, que acredita em Jesus. Esses são o povo de Deus da Antiga e da Nova Aliança, que é 12 tribos de Israel e os 12 testemunhos dos 12 apóstolos que foram escolhidos pelo Senhor Jesus e que, através deles, a igreja... Entendi. Nasceu. Nós cremos que esse é o número 144 descrito em Apocalipse. É porque muitas... Tá?
É um número simbólico. É uma numeração simbólica. É uma É porque numeração muitas simbólica que pessoas, define o Bispo, povo de Deus da antiga e da nova entendi, aliança. porque muitas pessoas elas afirmam que só 144 mil serão salvos. Então as pessoas ficam atônitas assim, querendo saber se a gente tem 8 bilhões de habitantes no planeta, como só 144 mil serão salvos. Elas reinarão, estarão Não, e com o Cristo. que é mais difícil também, Anderson, é que são 144, é só homem, então mulher está É fora. verdade. E é virgem, é não casado. Era um pouquinho que travou aqui, Bispo. Na é verdade? É só um pouquinho que travou. Ah, voltou. Travou? Eu, eu disse, então, mulher está fora, porque é só homem, está dizendo lá, e ninguém casado, é só gente. Então é um número 144 que o pessoal tem tanta dúvida. É um número simbólico, está indicando as 12 tribos, não é isso? E o velho e o novo. 12 do Antigo Testamento e 12 apóstolos do Novo Testamento, que foram a base da Igreja do Senhor, onde começou o Evangelho a ser anunciado. Amém. Jesus escolheu os 12 e fez deles, né, a porta de entrada para essa nova Jerusalém, essa nova aliança com Deus, tá? Então, seriam os 12 do Antigo Testamento e os 12 do Novo Testamento, 12 vezes 12, 144. Amém. Tá? Elevado a 1000, elevado a milhão, elevado a um número, tá? Como eu disse, é puramente simbólico, tá? Mas não tem como ser literal, senão seriam só homens virgens, quer dizer, solteiro, mulher estava fora, ninguém casado. Adolescente, jovem, tudo ficava para trás. Não, tudo fica fora, tudo fica fora. É só homem solteiro, né, e que viveria numa condição dessa. Então, a interpretação aí, eu penso, foi muito equivocada. Amém. Foi muito pobre. Entendi. Ô, Bispo, fala um pouquinho para a gente. A Bíblia fala que dessa vez agora vai acabar em fogo, né? Com Noé acabou em água. Nesse tempo agora acabará em fogo. O que quer dizer isso? Que o mundo acabará em fogo. Quem fala isso é Pedro. Pedro é um que fala isso com letras bem coloridas, né? Muito embora esteja em outros livros, como Isaías também. Isaías fala sobre essa destruição. Sim. Pedro conta ele em cores vivas, Apocalipse também fala. A definição bíblica, querido, é que o céu e a terra que agora existem vão passar. Tá? Salmo 103 diz que a criação tem um tempo previsto para morrer. Ou seja, vai ser destruído tudo. Pedro fala que os elementos vão se desfazer, parecendo uma grande explosão nuclear. Pedro fala sobre isso. E aí virão novos céus e nova terra. É o que a Bíblia descreve, Isaías fala, Apocalipse fala. Diz que essa primeira criação vai passar, vai ser destruída por Deus. E ele vai fazer uma nova criação. E a nova criação, de fato, é completamente diferente dessa criação. A nova terra, por exemplo, não tem mar. Não tem mais mar. Essa terra tem mar. Não tem mar. A próxima terra também não tem sol nem lua. A Bíblia diz que a nova Jerusalém vai resplandecer sobre ela. O brilho do Senhor é quem vai cobri-la, não haverá dia ou noite. Né? Vai ser constantemente claro, constantemente claridade. Não tem alternância de dias e noites. Não tem mar. Entendi. Tá? E a Bíblia sugere uma nova criação mesmo, e é o que Pedro ensina. E diz que vai realmente passar tudo como um grande estrondo. E aí virão novos céus e nova terra. Isso é o final de tudo. O capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Sim, né? Sim. Agora, ô Bispo, fala pra gente um pouquinho dos 4 cavaleiros. O pessoal às vezes fica assim, meu Deus, fica com medo dos cavaleiros, né? Dos cavalos aí. Para algumas pessoas o Apocalipse traz medo, né? Assim, o pessoal fica apreensivo. Tá? Muita gente. A gente tem que ter... Alguns têm medo de morrer. A gente... Mas né? Tem umas visões muito grotescas em Apocalipse que causam, às vezes, as pessoas ficam bem assim, né? Quando a gente fala que vai... Eu tenho amigos que têm medo, eu tenho amigos que eu não gosto de falar. Tem alguns. Mas a mensagem maior de Apocalipse, Anderson, eu tenho falado isso há muitos anos, que é
Jesus no Amém. comando de tudo. O Senhor Jesus no comando de tudo, tá? Eu enxergo isso em Apocalipse, em cada frase, em cada comando, em cada momento, eu vejo Jesus no controle de tudo. Não é o diabo, não é a besta, não é o falso profeta, é Deus no comando. É Jesus no controle. E os 4 cavaleiros do Apocalipse são uma prova de que o céu está no controle, né? Você percebe que em cada um dos cavalos o Senhor é quem manda, é o céu é quem manda. É mesmo. É o céu que comanda, Verdade. tá certo? Ele não vem porque ele quer, ele não vem porque os homens trazem, não. É uma voz do céu. A voz diz, vem. E ele Bem, vem. São poderes que agem. sobre esse... São poderes que Sim, agem. sobre esses 4 cavaleiros, né? O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, há uma especulação de quem seja esse cavaleiro do cavalo branco. Né? Uns falam que é Jesus. Eu tenho uma linha de raciocínio, bispo, eu não sei se eu estou errado. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, e eu quero aprender com o senhor. A minha linha de raciocínio de estudo é que esse cavaleiro aponta para o anticristo, esse do cavalo branco. Né? Agora, eu não sei qual que é a visão do senhor, qual que é o posicionamento do senhor. E se eu estiver errado, o senhor me corrija, que a gente vai aprender junto aqui agora. Eu, querido, durante alguns anos da minha vida, eu achei que fosse o anticristo também. Vou falar a verdade para você. Durante alguns anos da minha vida, eu pensei que esse cavalo branco fosse o anticristo. Só que depois, com o passar do tempo, eu vi 2 coisas que são, para mim, foram fundamentais. Uma está no livro de Zacarias. Sim. Que diz que esse cavalo branco foi para a terra do norte e fez repousar o Espírito. Zacarias capítulo 1, versículo 7 em diante. Fez repousar o Espírito de Deus lá. Isso mexeu comigo. E eu vi que o que acompanhava esse cavalo branco não podia ser algo ruim em função do Espírito de Deus ter acompanhado ele. Tá certo? Eu achei que já não cabia a minha compreensão de que seria o anticristo. Outra questão é que esses são poderes que vêm por ordem do céu e eles já cavalgam sobre a terra há muito tempo. Eles já cavalgam sobre a terra há muito tempo. Então, mas esse espírito não poderia ser um espírito do anticristo para poder enganar as pessoas? Porque enquanto Jesus está abrindo o selo, vem os cavaleiros. Não poderia ser assim, pelos meus estudos, tá, bispo? Não, querido, e muita gente pensa como você, pensa que pode ser o anticristo, tá? Agora, é o que eu estou dizendo, durante algum tempo da minha vida eu pensei assim também. Mas depois eu vi que esses poderes, primeiro, né, como eu te citei, o Espírito de Deus acompanha o cavalo branco no norte, e esses poderes, eles atuam na terra há muito tempo, não é agora, não. Tá? Zacarias viu eles lá, no momento em que Zacarias vê, eles estão até paralisados. Né? Zacarias até pergunta para Deus, Senhor, o que estão fazendo aí? Estão parados aí? E o Senhor fala para ele, não, eu vou trazê-los. Pode esperar que eu vou mandá-los cavalgar sobre a terra, eu vou mandar eles passear. Por hora eles estão atrás do monte, no monte de metal, né, que era alguma coisa que impedia eles de agir. E aí Deus fala, eu vou trazê-los. A terra está toda em paz. Ele até fala, a terra está em paz, mas eles vão andar. Eu vou liberá-los. E esses cavalos, se a nossa compreensão está correta, a maior parte das pessoas não tem problema com os 3 últimos cavalos. O problema é o primeiro. Sim. Né? A maior parte de nós concorda que o vermelho é a guerra, é a violência, está muito... Para tirar a paz, né? Pra gente. Para tirar a paz do mundo. O preto é a fome, certo? Para trazer a desgraça da fome. E o amarelo é as pestes, as pragas que... Vai devastar 1/4 da humanidade. Mas veja bem que esses 3 cavalos que nós citamos, eles já agiam há muito tempo. Sim. A guerra, a espada, a fome, as pestes. Deus mandou isso a Israel várias vezes. Sim. Tá certo? Deus mandou isso não só sobre Israel, mas sobre várias nações. Ele diz, eu disparo, eu libero essas pragas, eu libero essas forças. E ele diz, é com essas forças que eu disciplino... Só que agora está mais, né? Está mais intensificado, né? Mas veja bem, esses poderes,
né? O cavalo, para o povo daquela época, era o símbolo de uma Sim, força sim, superior, tá certo? Era a arma sim, de guerra, era o poder para a guerra. Quem tinha muitos cavalos e carros de ferro arrastados, né, bigas e trigas arrastadas por esses cavalos, eram exércitos temidos, porque o cavalo era força para a guerra. Seria hoje, né, as nossas armas aí mais potentes, mais fortes. O povo entendia aquilo, aquela linguagem que estava sendo dita. entendi. E esses cavalos, eles já atuam na terra. O que Deus mostrou é que por trás da guerra, por trás da fome, por trás da peste, tem um poder espiritual agindo. Tem uma força que não é Entendi. natural. E quem libera é o céu. E quem dá ordem é o céu. Tá? Ele não está na mão do diabo, não é o inferno quem comanda. Não é. Deus é quem libera, e para disciplinar as Sim, nações, para disciplinar Israel, ele liberou várias vezes. Agora, o cavalo branco, querido, na minha compreensão, tá, é também o poder, hoje, o poder do Evangelho, é o poder da palavra de Deus, que também corre a terra, que também percorre o entendi. mundo. Tá? A palavra de Deus sempre foi poderosa no mundo, quer através de Israel, no Antigo Testamento, quer através da igreja, no Novo Testamento. A palavra de Deus sempre foi um poder que correu a Uhum. terra. Assim como a guerra, assim como a peste, assim como a fome avassaladora, são poderes fortes que assolam as nações, o evangelho é um poder de Deus, como disse Paulo, para transformar o mundo. E as nações que experimentaram a conversão, por exemplo, um exemplo claro é Nínive. Deus falou, vou destruir Nínive, vou arrebentar com vocês. Mandou lá um profeta com uma palavra e mudou a É história. verdade. É o poder da palavra de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento. É um poder que percorre a terra e o Espírito de Deus Amém. acompanha. Amém. Tá? É a minha forma de crer, tá? Respeitando todos os outros, tá? Que possam pensar diferente, mas é a forma que eu compreendo e entendo. Amém. Ok? A gente para poder aprender um pouquinho de Apocalipse, bispo, a gente precisa dar uma estudada em Daniel e Zacarias também, para a gente poder ter essa compreensão, né? Para poder ter essa junção, esse esclarecimento e recorrer a pessoas Eu idôneas, né? diria, Também, né? Porque tem muitas pessoas falando, eu diria, tem muitas pessoas falando muito. eu diria, Oi, Anderson, eu diria, na verdade, que as figuras do Apocalipse, elas estão em toda a toda Bíblia. a Bíblia. Em toda a Bíblia. Elas estão em Daniel, de forma muito Sim. clara, mas estão também em Ezequiel, estão em Jeremias, estão em Isaías, estão em Zacarias, tá? Estão em Gênesis. Muitas das figuras, ou melhor dizendo, perdão, todas as figuras que você vê em Apocalipse, elas estão anteriormente em algum outro texto bíblico. Todas Agora, as a gente, figuras a que você vê. gente, a gente que tem uma linha de raciocínio sobre a palavra de Deus, bicho, e a gente procura sempre pregar o que está escrito, o que Deus está revelando na palavra, a verdade, para libertação, para cura, para salvação, né, das pessoas. A gente entende que a palavra de Deus, Mateus 24, fala também dos falsos profetas, dos lobos devoradores. Mateus 26 vem falando sobre isso também, que nesses dias a gente encontraria pessoas deturpando a palavra de Deus para poder enganar as pessoas. A Bíblia diz também que até os escolhidos seriam enganados. Então a gente precisa mesmo ser como um crente bereano. O que o texto diz é que, se possível fosse, até os A gente tem que tomar escolhidos, muito né? Se cuidado, né? possível fosse. É um tempo de muito engano, né? O Senhor Jesus falou, muitos falsos profetas viriam no último tempo e enganariam a Sim, muitos. E eu penso, pastor Anderson, apesar de nós não termos assim completo domínio sobre as figuras do Apocalipse, existem muitas, como eu disse, muitas evidências delas nos textos bíblicos anteriores, né, que servem de um norte para nós, tá? É muito difícil dogmatizar essas figuras. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de dogmatizar, mas eu creio de uma forma, como nós estamos falando sim. aqui, né? Eu creio que esse cavalo branco seja o poder do Evangelho, por algumas questões, né, como eu falei. Agora,
dogmatizar isso, eu não posso, porque eu não tenho como provar isso biblicamente, não está escrito claramente. Os apóstolos não falaram isso claramente. Tá certo? Eles que estiveram mais perto do Senhor Jesus não expressaram isso com clareza. Então, o que eu posso fazer, humildemente, é tentar entender os textos, tentando compreender, eu penso, tá? O Apocalipse está em todas as páginas, todos os livros anteriores da Bíblia têm resíduos dessas figuras do Apocalipse. Eu vejo em todas Amém, elas, tá? mesmo. Em Daniel, como eu disse, é muito claro para mim, em Ezequiel, em Zacarias, tem textos muito claros, tá? Amém. Mas eu vejo eles em muitos outros textos, tá? Dos profetas, os livros proféticos, em Salmos. Entendi. Muitas das figuras de Apocalipse estão em Salmos. Por exemplo, o primeiro lugar onde eu vejo que está escrito que a terra seria destruída é em Salmos. Forte, hein? Tá? É o primeiro texto que eu vejo disso em Salmos. Depois você vai encontrar nos profetas, depois você vai achar Isaías falando, depois você vai achar Jeremias falando, depois você vai achar Daniel, depois você vai ver lá em Apocalipse. Mas o primeiro texto, para mim, está em Salmos, que fala que os elementos, que o mundo, né, vai morrer. Vai morrer. Está dizendo que vai morrer. É verdade. Né? Algum tempo atrás eu fiz um seminário sobre Apocalipse em Volta Redonda, e eu levei um artigo da revista, de uma revista, de um periódico aqui, super interessante, falava sobre a morte do Sol. Forte, né? Super interessante, falando sobre a morte do Sol. Falou, o Sol, o nosso Sol, é um senhor de média idade, né, comparado aos astros, e ele vai morrer. Aí tem um processo de morte, onde primeiro ele queima nitrogênio, depois queima hélio, e por fim ele explode. Salmo fala que o Sol ia morrer. É muito forte, é muito forte. Então, para mim está lá, muito claro, sabe? Eu enxergo muito claro isso. Então está em toda a Bíblia, por isso que não é tão simples, Sim. né? Não é se ater somente ao texto de Apocalipse, mas estão também em outras partes. Bispo, para a gente terminar aqui, a gente vai ter que emendar uma live na outra para a gente ir conversando. Porque só uma hora não tem como a gente explanar tudo. É muito assunto, né? É muito assunto e gera muita coisa. Mas a gente vai fazer outras lives aí, eu vou chamar o senhor, lógico. Para a gente poder terminar aqui, só uma coisa que eu já estudo há algum tempo, né? E venho trazendo todo o tempo assim no meu coração, estudando sobre isso, sobre os finais dos tempos agora, né? A volta de Jesus, o arrebatamento, tal. Sobre o tempo de vida do ser humano na Terra. A gente sabe que Deus criou o ser humano no 6º dia. E eu entendo de uma forma que para cada dia Deus colocou ali, isso na expressão, no estudo bíblico do cristão. Se a gente for olhar para os cientistas, são 4,5 bilhões de anos que a Terra tem. Mas para nós, para mim, pelo menos que eu estava estudando sobre isso, já venho estudando há algum tempo, Isso é os cientistas evolucionistas, né? Evolucionista, exatamente. Para mim, eu não sei se o senhor concorda comigo, a civilização ela se deu em 3.985. Tá? Isso a modo cristão. A civilização começa nesse tempo. Em 2015, 3.985, eu sei que não pode se deter em números, né? Mas é mais ou menos uma visão que a gente tem. Então, 3.985 mais 2015 dá 6.000 anos. Então, para cada dia que Deus... no 6º dia, né? No 6º dia ali, Deus vai e cria e tal. Ele deu 1.000 anos. Eu queria depois que a gente voltasse numa outra live, falando sobre o Anpu e o ano do jubileu. O que o senhor acha da gente falar sobre isso? Acho que vai ser... Podemos falar no outro momento. Eu não sei, mas acho que vai ser muito interessante o povo saber, né, o que é o Anpu, o ano do jubileu, a gente tratar de alguns assuntos desse aqui. Eu não sei, acho que vai ser muito interessante, o povo vai gostar bastante. Eu estou gravando o telefone aqui, porque eu vou colocar lá no YouTube e vou colocar no Facebook também.
Então estou gravando aqui essa live nossa aqui para a gente colocar lá. Mas amém, bispo, amém. A gente tem 5 minutos aqui. Eu queria que o senhor orasse pela nossa vida, né? Já falamos aí de inúmeras coisas, de inúmeros assuntos. Em tão pouco tempo a gente tentou fragmentar isso tudo aí para poder explanar para aqueles que têm algumas dúvidas e querem aprender mais. Não é fácil, né? Não é fácil. Para mim é até mais fácil, para o senhor que é mais difícil, que eu faço as perguntas e o senhor tem que nos ensinar. E a gente vai aprendendo mais um pouco. Mas eu glorifico a Deus pela vida do senhor, pela IPV de Rio das Ostras, todas as IPVs aí, o qual o senhor é superintendente, né? Que Deus possa abençoar a vida do senhor, dando mais sabedoria cada dia, mais saúde, visão mesmo além do limite. Eu louvo a Deus pela vida do senhor. O tempo que eu fiquei com o senhor aí, foram 8 meses, eu aprendi demais, principalmente sobre o Apocalipse, né? E aprender como respeitar ao Senhor Jesus, a sua palavra, o Espírito Santo de Deus. O senhor é um mestre nessa área, um grande pastor, um grande líder. Deus abençoe mesmo a vida do senhor. Sem querer puxar saco, eu não preciso de puxar saco de ninguém. O senhor eu tenho um apreço muito grande pela sua vida. Muito grande mesmo. E pela sua família. Obrigado. Deus abençoe mesmo. Rapaz, é tanta coisa, bispo, a gente não tem. Não tem. Mas vou chamar o senhor, depois a gente combina uma outra live para a gente poder falar um pouco disso aqui. Mas a gente tirou muitas dúvidas, graças a Deus. O senhor poderia orar pela gente, pela IPV, na verdade? Amém. Vamos orar. Amém. Amém. Vou orar por vocês, querido, e quero agradecer aí. Foi um grande prazer estar com vocês aí, viu? Grande prazer participar dessa live aí e conversar um pouquinho sobre esse tema, tá? Não é fácil, né? Como eu disse, em pouco tempo a gente falar sobre tantos assuntos. É verdade. E a gente tem que ser breve, né? Porque senão não consegue falar, né? Mas foi um prazer estar. Deixa eu orar com vocês aí. Amém? Pai, nós estamos diante do Senhor nessa hora, com temor e tremor diante da Tua presença, agradecido ao Senhor pelo privilégio de termos a Ti como o Senhor e o pastor das nossas vidas. Pai, nós temos falado de assuntos que são muito altos para nós compreendemos tão pouco, temos tão pouco conhecimento, ó Deus, de coisas que são tão acima da nossa capacidade, e nós alcançamos somente por fé, acreditamos e por isso falamos, Pai. Ajuda-nos a compreendermos um pouco mais dessas verdades. Ensina-nos, pelo Teu Espírito, a compreendermos a Tua palavra. Que cada um dos Teus filhos e filhas, Pai, que tem ouvido essa conversa, esses poucos momentos juntos aqui, que o Senhor possa falar a cada coração, levando a cada um a ter um desejo maior de aprender a Tua palavra, um desejo maior de buscar pelas respostas que vêm de Deus, um desejo maior de buscar pela Tua palavra, de buscar pelo Teu ensino. Eu abençoo Teus filhos e filhas que estão nesse momento juntos em oração, para que cada coração receba mais luz de Deus sobre esse assunto, para que cada um tenha mais sede, mais fome dessa palavra e possa se alimentar mais do Teu conselho. Eu abençoo o filho do pastor Anderson, toda a igreja em Coqueiros, derrama a Tua graça, a Tua unção, sobre a casa do Teu filho, sobre a família do Teu filho, sobre cada família aí da IPV do Coqueiro, cada um que está participando conosco nessa hora, os irmãos aqui de Rio das Ostras também que participaram, eu abençoo cada vida, cada família, e eu declaro a Tua palavra sobre os Teus filhos, Pai. Nenhuma praga, em nome de Jesus, meu Deus. Nenhuma peste que hoje de dia ou hoje de noite tocará a nossa tenda. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o Teu povo, os Teus filhos. E te peço, fica conosco nessa noite por amor. Em nome de Jesus. Amém. Bispão, só para poder esquentar o negócio. Vamos ver se a gente consegue fazer uma semana que vem, se o senhor tiver tempo, a gente sabe que o senhor é ocupadíssimo. Mas vamos só para poder esquentar. Qual que é a possibilidade de Emmanuel Macron ser o anticristo? Não responde agora. Vamos deixar para semana que vem. Respondo semana que vem. Amém.